Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Nosso assunto hoje são as propostas de ligação ilha-continente, integração com a região metropolitana. De 3 grupos que apresentaram ideias, 2 estão aqui presentes. Bom, professor Werner, foi citado agora há pouco no debate aqui. Por gentileza, fique à vontade. Claro, é assim, a questão primeira, né, de explicar, porque tem muitos telespectadores que não estão familiarizados com a sigla BRT. Né? O que a gente quer dizer por BRT? Vem do inglês, que resolveram batizar um sistema criado, concebido e executado pela primeira vez com muito sucesso aqui no Brasil, na cidade de Curitiba, na década de 80. Então, BRT é Bus Rapid Transit, né? Ou seja, transporte público rápido com ônibus, né? O mundo inteiro assiste à proliferação desses sistemas, né? São as soluções de mobilidade mais empregadas na China, né? O país que mais cresce, a economia que mais cresce. A França, que investiu pesadamente numa tecnologia de trens urbanos durante a década de 90, hoje revê seus planos de investimento e reconhece que os trens são complicados de operar e prefere optar cada vez mais por soluções do tipo BRT. E, claro, há projetos mal executados. Por exemplo, São Paulo não tem um BRT. O que é o BRT? O BRT ele precisa ter uma estação de pré-embarque. A pessoa, quando vai usar o sistema de ônibus, ela paga na estação. O ônibus para, ela embarca rápido no veículo e ele segue viagem, como num metrô, como num trem. Mas o veículo é ônibus, né? Claro, um ônibus especial, com muito mais conforto, rodando a biocombustível, por exemplo, ou um ônibus híbrido. Não precisa mais ser tecnologia de combustível fóssil. Aliás, o grande mote do uso de veículos sob pneu, do ônibus no caso, né, é o avanço rápido dessa tecnologia em comparação ao trem. Pô, na década de 50, 60, né, do século XX, o trem era muito melhor do ponto de vista tecnológico do que o ônibus. Mas hoje, no século XXI, isso já é muito diferente. Os veículos híbridos são não poluentes, o biocombustível está aí, não precisa mais usar combustível fóssil. As questões de segurança se devem, claro, a falhas de projeto. O que nós estamos falando é dos bons projetos que são adotados pelo mundo afora a um custo que é 1/10, 1/20 daquilo que custa, por exemplo, um monotrilho ou um teleférico. Quer dizer, nós também não estamos descartando essas soluções que os senhores apresentam. A questão é que, no curto e no médio prazo, para resolver o problema premente, aquele paciente na UTI, que tanto fala o professor Lino, que é a nossa mobilidade urbana, ela está na UTI, e aí, para resolver, para dar o remédio para esse paciente, um bom sistema de BRT é tudo que nós precisamos. Ele tem a capacidade adequada para o sistema. E depois pensar em algo mais... Eventualmente se pensa no futuro. Mas por isso que eu digo, Renato, que nós temos que pensar uma rede metropolitana de transportes, o problema da licitação, que vai ser debatido aqui amanhã. Mas então nesse ordenamento, né, nessa ordem das coisas, então a gente está errado no processo, professor, no seu entendimento de que então tem edital em São José, tem edital em Florianópolis, o transporte coletivo, e isso tudo que a gente está conversando aqui não entra na discussão. Porque assim, Lino, só se me permite um último comentário meu aqui, aí fica com a palavra, só para caracterizar, Renato, que nós estamos falando de uma cidade composta por 4 municípios. Nós temos São José, Palhoça, Biguaçu e Florianópolis totalmente conurbados numa cidade. Quem que reconhece a fronteira entre o Cobrasol, Capoeiras, Campinas, ou Serraria, Biguaçu? Não, ninguém mais reconhece a fronteira. É uma cidade só. Portanto, a solução de mobilidade, a licitação que tem que ser feita é para um serviço metropolitano. Dos não 4 é um municípios. Serviço municipal. Aí a gente ouve lá o comentário, não, mas espera aí, vai ter os terminais ali no limite do município para fazer o transbordo. Ora, mas isso não é solução de transporte e mobilidade, tá? Então, encerro por aqui essa minha fala, mas podemos esclarecer um pouquinho mais depois da questão do porquê o BRT agora. Né? Não, só uma questão, é o seguinte, os conceitos que as empresas que vocês fazem parte trazem já é um avanço, um salto em termos de conceituais, não há a menor dúvida. Do conceito de integração multimodal. Porque não se fala em ponte. Exatamente. Não se fala em ponte, né? Vocês estão levantando, eu acho que é importante, né? Na visão metropolitana, também esse conceito eu acho que é fundamental. A questão de saída da matriz fóssil, sem dúvida. Vários elementos, inclusive tudo, tem o aeromóvel, não é? Tem outros que pode comparar. Esse tema de monotrilho, ele é mais fino, então não atrapalha toda a paisagem, não tem a menor dúvida disso. O problema é como isso vai articulado e como vai sendo a médio e longo prazo. Por exemplo, nós fizemos estudos daqui a 30, 40 anos. É óbvio que vai chegar um ponto, isso eu estou querendo fazer uma simulação, que o BRT resolve rapidamente, mas chega uns pontos que ele começa a dar problema. Então, como é que você faz uma projeção para entrar? Opa, então aqui tem que ser um outro sistema. Aqui tem uma montanha.
muito larga. Bom, então entra o teleférico. Então, outra coisa que nós estamos discutindo aqui, os funiculares. Que o maciço Morro da Cruz, eu acho que esse tem teleférico, seis vamos dizer, bondinhos que a população pobre local precisa, que são funiculares. Mas é esse que o prefeito vai implementar? Não, o teleférico. Não. O Dário começou que na José Boatê e parou. Ali do lado da Não. O prefeito César disse que vai sair a história do teleférico. Teleférico. Então, exatamente. Então, eu quero dizer o seguinte. Isso vai sair. O teleférico, o pessoal pensa, e está errado, pensa que é teleférico turístico. Eu tenho teleférico mais rápido, não tem a menor dúvida. Isso aí eu entendo. Mas é o seguinte, eu vou ter que fazer um teste, por exemplo, aqui, ó. Se eu aplico, eu volto maciço, um corredor de ônibus exclusivo, por exemplo, o BRT, talvez o tempo é mais rápido do que fazer a volta por cima. Entendeu? Eu digo, pulando do aterro, só aterro, hein? Que é a proposta do Dário. Mas tem espaço para até ônibus? A universidade. Mas ônibus onde? Não, esses são trechos que estão propondo, que não é o que eu estou falando que seria total. É a proposta que foi anunciada aí sem projeto, que é pior ainda. Isso que é o paradoxo, isso que é a contradição. Você estudando no governo do Estado, só no teleférico, que vai da BR-101 e pode chegar até a Lagoa, certo? Isso. O que o Dário passou da gestão anterior para o César é um dinheiro de um teleférico, que é um pedacinho que vai do aterro até a universidade. Para ali. Bom, então, até no ponto de vista do teleférico, não tem um estudo mais integrado, entendeu? Mas todas as empresas, professor, me permite uma parte, os 3 grupos realizaram estudos profundos e investiram alguns milhões nessas análises. Essas informações estão disponíveis na SCEPAR, que vão, eu espero que no futuro sejam disponibilizadas aos acadêmicos para que possam olhar, mas esses estudos foram realizados. Nós temos a certeza absoluta de como funciona o transporte público nessa região. Paulo, e, além disso... Baseado em pesquisa. Baseado em pesquisas e que foi investimentos que foram feitos. E que o resultado da pesquisa do BNDES, o BNDES ele abrange uma região maior, ele pega 13 municípios ou mais, se eu não me engano. Uma região metropolitana, né? 13 municípios. Então são municípios menores. A informação não vai ser tão relevante quanto a informação que foi gerada agora nos 4 principais municípios da região conurbada. Eu acho que nós já temos aqui a informação relevante, as empresas já fizeram estudos muito caros, gastaram muito dinheiro e fizeram uma pesquisa que ela tem informações importantes para a definição do transporte hoje. Que seja o BRT, eu concordo que em algumas regiões o BRT vai ser mais importante, em outras eu concordo que um monotrilho seria muito bom. O transporte marítimo aqui já se discute há muitos anos e ainda não avançou. Uma ilha que não tem barcos, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? E o teleférico, para uma região com essa geografia, ele é uma ferramenta muito importante. Em relação ao custo do BRT hoje, o teleférico custa 50% do preço por quilômetro, né? Eu tenho, dependendo do sistema, para transportar a mesma capacidade, 50% do valor. Então, a gente tem hoje mais de 50 mil instalações de teleférico, não são uma, nem duas, nem 3, e muitas delas fazem transporte público de massa, bem importantes e significativos. Bom, vamos fazer o seguinte, para o intervalo, por gentileza, vereador Lino, qual é o valor de tarifa que os senhores imaginam, se os projetos que os senhores defendem forem aprovados, e se essa tarifa está já algum tipo de subsídio, né, para manter essa tarifa? A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.